noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para fazer o Evangelho dessa noite, em nome do Centro Espírita Capitão Vendramini Arca de Noé. Antes de começarmos, vamos lembrar que as palestras públicas acontecem aos domingos, das 19 às 20 horas. Enquanto tem a palestra pública, nós temos também a evangelização infantil para crianças acima de 3 anos de idade. Agora vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecer essa oportunidade e pedir que possamos aprender um pouquinho desse Evangelho e aplicarmos em nossa vida. Que assim seja. Muito obrigada. O nosso Evangelho hoje está no capítulo 8, o versículo de 8 a 10, caridade moral e caridade material. É do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Então nós começamos assim. A caridade, como diz Chico Xavier, já falou para nós, que a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. A irmã Rosália, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, a irmã Rosália, ela viveu em Paris em 1860. Ela fala o seguinte: amemos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos que nos fosse feito. Então, isso que Jesus deixou de recado para nós, né? E ela fala aqui também: quero que compreendais bem o que deve ser a caridade moral, que todos podem praticar, que materialmente nada custa, e que, não obstante, é a mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros. O que menos fazei nesse mundo inferior em que estáis momentaneamente encarnados. Há um grande mérito, acreditai, em saber calar para que o outro mais tolo possa falar. Isso é também uma forma de caridade. Saber fazer-se de surdo quando uma palavra irônica escapa de uma boca habituada a caçoar. Não ver o sorriso desdenhoso com que vós recebem pessoas que muitas vezes erradamente se julgam superiores a vós. Quando na vida espírita a única verdadeira estão às vezes muito abaixo, eis o merecimento que não é de humildade, mas de caridade, pois não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral. Então aqui a irmã Rosália, que ela já desencarnou e ela está falando para a gente do mundo espiritual. Ela está nos falando que a caridade moral consiste em a gente aprender a ouvir o outro, mas ouvir sem condenar, ouvir sem julgar, ouvir mesmo que a pessoa fale alguma coisa que a gente acha que não está certo, que nós no nosso orgulho, na nossa vaidade, muitas vezes achamos que nós sabemos muito mais que o outro. Nós temos que aprender a ouvir. Rubem Alves, que é um filósofo muito bacana, um escritor que tem ótimos livros, ele falava que deveríamos ter um curso de escutatória para poder, que nós temos muitos cursos de oratória, né? Mas nós não temos de escutatória, para nós aprendermos a ouvir com o coração, ouvir entendendo, ouvir sem interromper, sem dar palpite, sem contar a nossa história, só ouvir. E ela fala também que às vezes a gente, quando a gente está, às vezes a gente recebe o outro com, uma pessoa vai falar alguma coisa, a gente já fica com aquele riso, assim, cheio de ironia, né? Como se a gente fosse falar assim: nossa, já não vai ser coisa boa dessa conversa. A gente tem que aprender a não julgar, a escutar com amor no coração, a não julgar. Agora, ela fala também que essa caridade moral, ela não deve impedir que a gente pratique a caridade material. Que a gente nunca deve desprezar o nosso semelhante. Que às vezes aquele pobre repelido, às vezes pode ser uma pessoa que a gente já conviveu em outras vidas, como sempre né? As pessoas que chegam no nosso caminho, sempre nós já convivemos muito com ela.
E a gente tem que lembrar que essa caridade moral ela é muito mais difícil, porque nós temos que trabalhar ela dentro do nosso coração, né? Que nós praticamos, só que nós esquecemos que quando nós praticamos a caridade moral, a gente está se melhorando, nós estamos melhorando os nossos sentimentos, porque quantas vezes quando nós encontramos com uma pessoa que fez um mal pra gente há muitos anos atrás, assim, a hora que nós vamos, uma pessoa que a gente não vê há muito tempo, a hora que a gente vê aquela pessoa, a gente fala, nossa, fulano fez isso, fez aquilo para quem está do nosso lado, fez aquilo para mim, fez tudo, fez... Então nós não conseguimos esquecer aquele mal que aquela pessoa fez para nós. Nós temos que nós ainda temos mágoa, e o Chico Xavier nos recomenda que a gente precisa esquecer, nós não precisamos conviver, nós devemos esquecer, né? Agora, a gente precisa aprender a fazer a caridade moral amando e não sofrendo, né? Aí quando nós deixamos as pessoas nos fazer sofrer, às vezes a gente também acha que também quando é ser espírita é aceitar tudo, é uma pessoa que nos faz sofrer, a gente vai ficar lá com ela, porque é karma, porque nós temos a obrigação de aceitar. Não é assim. Às vezes tem pessoas que a gente não consegue conviver, porque tem um gênio muito difícil, não combina com a gente, não aceita o nosso jeito, ela é uma pessoa que não consegue viver. Aí o que a gente tem que fazer? Deixar essa pessoa escolher a vida dela, nós temos o livre-arbítrio, deixar ela viver a vida dela e nós vivemos a nossa, mas sem mágoa, sem raiva, sempre colocando aí nossas orações, porque a oração é uma caridade, e pedindo que Deus a abençoe igual nos abençoa, porque também nós temos que ter a caridade moral conosco mesmo, né? De não ficar sofrendo, ajudando quem às vezes não quer ser ajudado, né? Porque Jesus nos diz, amai os vossos inimigos, pois a gente não precisa conviver com os nossos inimigos. Agora, a caridade material é a caridade que é quando nós socorremos a carência que a pessoa precisa, né? Então, às vezes, nós, assim, na nossa casa, nós temos, às vezes, tanta roupa, tanta coisa que a gente não usa, né? Nós falamos assim, não, quando eu fui, essa blusa eu gosto tanto, tem um apego a essa blusa aqui, porque ela não me serve mais, mas daqui uns 5 anos ela vai me servir porque eu vou fazer regime. Pra quê? A gente tem que desfazer e doar para quem precisa. Não é doar uma coisa rasgada, é uma coisa que a gente pode usar ainda, né? Porque se a gente não for, a gente tem que dar aquilo que a gente usa, né? Não é dar aquilo que não dá para ninguém usar mais. E também no item 10, um espírito protetor que viveu em Lyon, ele fala o seguinte: meus amigos, tenho ouvido muito de vós dizerem, como posso fazer a caridade se quase sempre não tenho sequer o necessário? Então, não é, a gente às vezes, a pessoa quando tem um material, ela pode dar um material, ela pode dar um dinheiro, ela pode dar um alimento, ela pode dar uma roupa que ela não usa mais, ela pode às vezes comprar alguma coisa, ela pode fazer muitas formas de caridade quando ela não tem um bem material. Ele fala assim, a caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazê-la em pensamento, em palavras e em ações. Em pensamento, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem terem sequer vivido uma prece de coração que os alivia. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros alguns bons conselhos. Dizei aos homens amargurados pelo desespero e pelas privações. Então, às vezes a gente vê pessoas que ninguém conversa com elas, ninguém para ver como que elas estão, se elas estão precisando de alguma coisa. Às vezes, mesmo que a gente não possa dar aquilo naquele momento, mas a gente de alguma forma vai dar um jeitinho de conseguir, né? Então isso também é uma caridade, a caridade material. Então Jesus fala para nós que a gente tem que fazer o bem, porque ele fez isso, né? Então nós temos que seguir o seu exemplo. Aqui nesse livro Jesus no Lar tem uma que
foi psicografado pelo Chico Xavier, pelo espírito de Nélio Lúcio. Na lição 34, ele conta da serva escandalizada. A Dalila, que era esposa de Azor, o tecelão, ela falava muito das maldades dos publicanos, né? E ela queria fazer a caridade, desejando ser mensageira do reino divino, e ela começou a rogar trabalho. E ela foi atendida, primeiro, cuidadosamente por um anjo, que lhe recomendou que visitasse uma taberna para salvar 2 homens bons, desprevenidos, que se haviam deixado embriagar, dominados por insinuações insufradas por espíritos das trevas. Aí ela chegou na taberna, ela falou que lá não era um lugar que ela poderia entrar, que era um lugar que era repleto de jogadores e trocavam palavras obscenas e cruéis. E assim continua. Então o anjo mandou-a a um esconderijo em floresta próxima, a fim de socorrer uma criança desamparada. No outro dia, porém, a emissária regressou, alegando que não lhe fora possível o trabalho, porque aonde que a criança estava, existiam vários homens e mulheres seminus que lhe feriam o pudor feminino. Então, mas o administrador celeste, sem desanimar, né, porque nossos anjos, Deus, Jesus nunca desiste de nós, né, designou-a para auxiliar uma senhora agonizante. Mas decorridas poucas horas, a colaboradora voltou ruborizada, ao ponto de origem, informando que não pudera nem mesmo penetrar no quarto, porque ela escutou que o esposo da doente estava palestrando com outra mulher de baixa procedência, uma prostituta, que eles planejavam assassinar a mulher. O prestimoso ministro do Alto, embora com algum desapontamento, determinou-lhe o auxílio a 2 homens dementes situados em extenso vale de imundos. No dia imediato, a serva escandalizada retornava, esclarecendo que não conseguiram alcançar o objetivo porque os loucos viviam impressionados com cenas de vida impura, a lhe causarem extrema repugnância. O preposto do Altíssimo, depois de ouvi-la com manifesta estranheza, pediu-lhe para amparar uma jovem que se achava em perigo, mas em breve ela regressara, exclamando que a criatura mencionada podia ser vista numa festa desregrada em impossível condição moral. E assim, a candidata ao trabalho celeste atravessou a semana inutilmente, cultivando a ineficiência sob vários pretextos. Todavia, procurando de novo o anjo para solicitar serviço, dele ouviu a exortação de que se fizera merecedora. Minha irmã, continue por enquanto desenvolvendo seu esforço nas vulgaridades da terra. Oh, por que? Indagou perplexa. Não mereço beirar-me da vida mais alta? Seus olhos estão cheios de malícia, elucidou o ministro tolerante. E para servir ao Senhor, o servo do bem retifica o escândalo com amor e silêncio, sem se escandalizar. Então é isso, gente. A gente tem, às vezes a caridade que a gente pratica é no nosso dia a dia, né? Quando uma pessoa chega para nós, às vezes uma pessoa que a gente vai falar, não, mas aquele lá eu não vou fazer isso porque ele usa droga, aquele lá eu não vou fazer isso porque ele bebe. Então a gente tem que pensar muito, né? Nós temos que pensar como que está o nosso julgamento, como estão os nossos olhos. Nós estamos olhando as pessoas com os olhos de amor, para que possamos praticar a caridade moral e a caridade material. É um exercício diário que temos que fazer
dentro do nosso coração, de dentro de nós mesmos. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, que assim seja. Muito obrigada pela oportunidade. E ao findar do nosso Evangelho, vamos tomar a nossa água.